É isso aí, torcida do Mengão, e vamos aqui para mais uma notícia, mais um conteúdo. Pessoal, trazendo para vocês agora o SBT Sports Rio, trazendo as últimas informações do Mengão, que vai estrear na Libertadores. Pessoal, se inscreva no canal, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Mengão. Agora, pessoal, sem mais enrolação, bora para mais um conteúdo, bora para mais uma notícia. Não é um negócio assim? Tem. Daqui a pouco, antes. Aí, Pedrosa. O que é? Queria falar do meu fogão, vou falar do Mengão do Venê. Vou até tirar meu óculos. Tá. Tem estreia da Libertadores. Libertadores é Tá uma nervoso? competição. Olha, eu vou ser sincero, Fernando de Amaia, tô tranquilo. Tá tranquilo? Tô tranquilo. Eu não, tô nervosa. Eu acho que até porque o maior adversário do Flamengo para esse duelo de quinta-feira será a logística, não é nem o próprio adversário. E o Flamengo estreia na Libertadores. O jogo do Flamengo é na quinta, o jogo que vai ser lá na Venezuela. A equipe já começou a preparação e no treino de ontem teve um retorno de um jogador muito importante. A gente vai ver a reportagem e na volta a Venê tem drone. Tem drone? A melhor notícia que o torcedor rubro-negro poderia ouvir. Rodou. Vem agora. A volta de um jogador nunca foi tão aguardada pela torcida do Flamengo. Abril chegou e esse retorno parece cada vez mais próximo. Depois de 7 meses, Pedro finalmente foi liberado para treinar com o restante do grupo. Nas redes sociais, o atacante comemorou, de volta. Estava com saudade de estar junto a todos. Pedro é desfalque no time desde setembro do ano passado, quando sofreu uma grave lesão no joelho a serviço da seleção brasileira. Durante os meses, o camisa 9 passou por diversas etapas. Esse ano, ele foi liberado para iniciar os trabalhos com a preparação física no campo, o que já animou a torcida. O retorno dele seria apenas para o Mundial, em junho. No entanto, o jogador tem evoluído bem e a expectativa é que esse mês Pedro já esteja à disposição para Felipe Luiz. Contamos com o Pedro em abril. Se nada acontecer fora do previsto, né, porque ele está na fase aí final da recuperação dele, esperamos ter o Pedro em campo ainda em abril. Estamos contratando pessoas que nasceram Posto. O jogador já vinha trabalhando com bola no campo há algumas semanas. E se tudo continuar assim, os flamenguistas logo terão camisa 9 de volta nos gramados. Durante a viagem do rubro-negro, o centroavante vai continuar treinando com um grupo que não irá disputar a Libertadores. Mesmo fora, em 2024, Pedro disputou a artilharia com 30 gols, além de ter a melhor média desde que estreou no profissional, com 32 gols em 45 partidas. Ainda sem o camisa 9, o Flamengo se prepara para estrear na Libertadores. O time enfrenta o Deportivo Táchira, da Venezuela, na quinta-feira. A equipe viaja na quarta para começar a, quem sabe, sonhar em conquistar a América. Muito bem, Venê Casagrande, boa tarde pra você, Lucas Pedrosa, você de casa, boa tarde, hashtag SBT Esporte Rio, assim você conversa com a gente lá no Twitter. Venê Casagrande, que boa notícia, hein? E Pedro já ali conversando com a bola, isso é uma notícia maravilhosa. Você falou na estreia do Flamengo que tá faltando ele, né, pra esse brilho do Flamengo ficar mais intenso, né? Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde, Pedrosa, todo mundo que está aí nos assistindo. Pois é, tá faltando um jogador com as características do Pedro, aquele jogador matador. Porque atualmente no setor ofensivo do Flamengo, nenhum jogador tem essa característica de chegar na frente da área e botar a bola para dentro, perder poucas oportunidades. A gente tem visto isso, é muito mais característica, não quer dizer que o jogador seja pior ou melhor, nada a ver. O Pedro, ele é centroavante de ofício, inclusive eu considero o Pedro o melhor centroavante do futebol brasileiro. Claro, fica sempre a dúvida de como ele vai retornar após uma lesão como essa, que foi uma grave lesão, mas querendo ou não ele retorna antes do previsto, porque o prazo inicial era de pelo menos 9 meses, e se a gente fizer as contas aí, 7 meses, ele operou em setembro e está retornando em abril. Então fica essa expectativa do Pedro, eu acho que essa daí é a melhor notícia para o técnico Felipe Luiz, e o treinador ele pode considerar como reforço, porque ele ainda não teve a oportunidade de trabalhar com o Pedro, ou seja, será novidade, e eu fico curioso para saber como o Felipe Luiz vai montar o Flamengo com o Pedro. Porque se a gente analisar o Flamengo tem uma característica atualmente com o Felipe Luiz de uma marcação de uma intensidade muito grande. Embora o Pedro tenha evoluído isso já com o Tite, mas não é a principal virtude dele, essa intensidade, essa marcação a todo momento.
Então o Felipe Luiz ele também vai ter que trabalhar isso. Ele vai ter que se encaixar o estilo de jogo do Pedro. O Pedro tem que ser titular. Isso aí, sem sombra de dúvidas, ele bem fisicamente, ele tem que ser titular. Agora o Felipe Luiz ele precisa estudar e analisar o Flamengo, que ele tem em mãos, para poder montar a melhor equipe possível em cima do Pedro. Então, acho que é o melhor reforço que o Felipe Luiz poderia ter. Eu considero o melhor reforço, a melhor notícia do semestre, tendo o retorno do Pedro, mas fica sempre a dúvida nesse momento de como ele vai voltar. Então o torcedor rubro-negro precisa ter um pouco de paciência em relação a isso. Esse do telão não é a melhor notícia do semestre? Não responde agora. Eu considero do segundo semestre. No segundo, mas só vem no segundo? Aí Calma a gente aí. responde Ô, depois. Pedrosa, como será então que vem o Flamengo quando tiver o Pedro de volta? Como que você acha? Olha, Quem que sai? eu acho que naturalmente o Felipe vai acabar utilizando 2 pontas e um centroavante. O Plata na direita, o Cebolinha eu acho que quando tiver 100% vai ser o titular da posição e o Pedro no ataque. Então ele vai ter que montar aí o meio-campo talvez com Pulgar, Gerson e Arrascaeta ou Pulgar, Gerson e De La Cruz. Eu acho que o Arrascaeta nessa história toda ele vai acabar sobrando pela falta de intensidade na regularidade física dele. E talvez isso até o faça sentar no banco por esse ser o motivo, Eu acho né? que sim. E o De La Cruz também, que é um cara que acaba Inclusive, eu acho que o esbarrando próprio nisso. Arrascaeta tem noção disso, porque em uma entrevista coletiva o Felipe Luiz revelou que foi à casa do Arrascaeta conversar com ele sobre isso, que em determinado momento ele ficaria no banco de reservas, e entra muito naquilo que a gente vem falando, característica. O Arrascaeta ele não é intenso, e o time do técnico Felipe Luiz é extremamente intenso. É questão de característica, não quer dizer que o Arrascaeta não serve mais. Porque em jogos em casa eu acho que ele pode até colocar os dois, mas em jogos onde o Flamengo vai ser muito exigido, ter 2 jogadores com as características do Pedro e do Arrascaeta dificultam muito a marcação sem bola. Eles não são caras que conseguem preencher espaços muito grandes. O Pedro até se esforça, mas é lento. Então, para a equipe adversária, fazer o balanço fica mais fácil. Aí você tem o Pedro na frente, o Arrascaeta que não marca também atrás do Pedro, você perde 2 jogadores na marcação sem bola e isso não tem a ver com o jogo do Felipe Luiz. Vene Casagrande, tem novidades? Era disso que eu tava falando, contratação do Jorginho. Então, o colega Paparazzo Rubro-Negro noticiou primeiramente que no domingo José Boto se reuniu novamente com um dos empresários do atleta. Foi uma conversa muito mais padrão para manter os contatos. Existe já um acordo verbal entre Jorginho e Flamengo, só que esse pré-contrato ele só vai ser assinado depois do dia 15 de abril. Foi, entre aspas, um pedido do atleta e os representantes levaram esse pedido para o atleta. O Flamengo está extremamente confiante já para ter o Jorginho, só que quer tê-lo já para o Super Mundial. Então, quando você me perguntou se é para o segundo semestre, eu vou considerar para o segundo semestre, porque eu acho muito difícil o Jorginho conseguir vir antes do término do contrato dele com o Arsenal, que vai até o dia 31 de junho. Se o Flamengo conseguir, maravilhoso. Mas também, se não conseguir, não vejo nenhum problema. Você ter paciência, até porque é um jogador que está finalizando a temporada europeia, né? Então eu acho justo até ter uma preparação especial para ele conseguir finalizar bem o segundo semestre aqui no futebol brasileiro. Então, te respondendo, o Pedro é a melhor notícia do primeiro semestre e o Jorginho a melhor notícia do segundo semestre. E os dois, a melhor notícia do ano, talvez. Muito bem, olha aí, vamos falar do meu fogão. Meu fogão joga amanhã, hein? Faz a estreia dele também na Libertadores, a minha cavalaria, o Vinê. É isso aí, torcida do Mengão. Agora vamos aqui com mais um conteúdo. O mercado da bola pegando fogo. O atacante brasileiro atrai interesses gigantes e pode ter novo destino. O jogador Richarlison vem buscando o seu melhor desempenho no time inglês do Tottenham, chamando a atenção de equipes como Fluminense, Flamengo, Palmeiras e Everton. O Flamengo, de olho na disputa do Mundial de Clubes e em todas as competições da temporada, está monitorando a situação do atacante brasileiro. Juntamente com outras equipes, o jogador pretende permanecer na Europa, mas vai considerar as propostas recebidas e optar pelo melhor projeto que lhe for apresentado, visando fechar com o time competitivo. O Everton, rival do Tottenham na Premier League, também demonstrou interesse no jogador que já atuou pelo clube. Richarlison já atuou em 14 oportunidades pelo Spurs nesta temporada, marcando 3 gols e providenciando uma assistência. Ele foi revelado pelo América Mineiro no futebol brasileiro e passou pelo Fluminense antes de se transferir para a Inglaterra, onde também defendeu o Everton antes de chegar ao Tottenham. A diretoria do Flamengo está analisando a situação do jogador brasileiro em meio à possibilidade de um acordo em breve com o jogador Jorginho. É isso aí, torcida do Mengão. Richarlison chegaria para ser reserva do Pedro, né? Pedro que está voltando de lesão, é o titular absoluto
do Flamengo. Não tem nem como comparar o Richarlison com o Pedro. Para mim, o Pedro é o melhor atacante, o centroavante do Brasil. E aí o Richarlison, uma boa contratação para a reserva aí, caso o Pedro se machuque. Porque o Flamengo sofreu muito, né, depois que o Pedro se machucou, sem ter um cara de ofício ali, um centroavante de ofício, e o Richarlison pode fazer muito bem esse papel. É isso aí, torcedor flamenguista. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço. Valeu!